A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica aqui em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, elas não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade, num mundo da correria. Nós queremos, às vezes, que tudo acontece no nosso tempo, mas nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Deus conhece os nossos corações. E muitas das vezes nós ficamos ansiosos, queremos que tudo aconteça rápido. E por conta dessa ansiedade, nós acabamos tomando decisões erradas em nossas vidas. Para entendermos aqui, Mateus capítulo 6, entendermos esse cuidado de Deus, nós precisamos ter a convicção de que somos filhos de Deus, de que nascemos de novo e que fazemos parte dessa promessa. Esse cuidado aqui de Deus é para com os seus, para aqueles que professaram a sua fé em Cristo Jesus, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que estão mortificando o velho homem, se revestindo de novo homem todos os dias da sua vida, até aquele grande dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Nós precisamos ter o reconhecimento e o entendimento de que o texto de Romanos 3, 23 é real em nossas vidas. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós precisamos compreender também Romanos 6, 23, onde diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer, nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço, mas não faço eu, mas sim um pecado que habita em mim. Paulo, ele sempre se identificou como um principal pecador. E esse é o primeiro, irmãos, o primeiro caminho a trilhar para sermos abençoados, é nos reconhecermos como o principal pecador. Paulo, quando escreve sua carta a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz Paulo, eu sou o principal. Por isso, não andeis ansiosos. Nós precisamos entender que somos pecadores, sim, somos falhos, nós erramos, mas essas promessas é para nós. Deus tem cuidado de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa salvação ela é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Então, quando você fica se achando aí o principal pecador, e você olha para um texto desse e você diz que você não é digno, que esse texto não se aplica na sua vida, você está enganado. Se você tem confessado o Senhor Jesus, se você tem se identificado como o principal pecador, isso é sinal de que você é uma ovelha. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não andeis ansiosos. Versículo 28, ele vai dizer, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, elas não trabalham nem fiam.
Porém, eu te afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer dela. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essas são as promessas de Deus para nossas vidas. Mas o interessante é que aqui no capítulo 6 de Mateus, no versículo 24, antes de chegar ao versículo número 25, ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele está falando do amor ao dinheiro, às riquezas, alguns vão chamar servir a mamon. O que ele está dizendo aqui para nós? Está dizendo que nós precisamos servir, buscar a Deus. Nós não podemos ficar servindo, tentando servir a dois senhores. Porque muitas das vezes, meus irmãos, apesar de nós nos identificarmos como pecadores, como principal pecador, o que nós fazemos? Nós nos identificamos, beleza, nos identificamos como principal pecador. O problema é que, na maioria das vezes, nós queremos valorizar mais o nosso pecado do que o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E acabamos ficando aí em cima do muro, ou não, ou servindo a dois senhores. Queremos buscar a Deus, mas queremos também agradar a nossa carne, as nossas vontades e os nossos desejos. Por isso que Mateus, no versículo 25, Jesus vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. No versículo 33, é o versículo chave, onde ele vai fechar dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe das suas fraquezas. Deus sabe das suas dificuldades. Mas Deus sabe também que tu és filho. E você que ainda não teve um encontro com Jesus, Mateus 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Está dizendo para você. Mas também diz para você que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que confessar os vossos pecados e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa, porque com o coração se confessa para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nós precisamos, se você ainda não teve um encontro com Jesus, confesse a Jesus como seu Senhor. Creia que o Senhor Jesus, Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Mas você precisa primeiro se identificar como o principal pecador. Você precisa entender que você carece da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você precisa confessar, você precisa buscar, você precisa entender que é o principal pecador. Mas você precisa também entender que apesar de ser o principal pecador, a graça e a misericórdia de Deus também tem te alcançado. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas as vossas petições em ações de graça e súplicas. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 4. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz assim, palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso, essas são promessas de Deus para nossas vidas. Ele sabe, o Senhor sabe, que nós temos pouca força. O Senhor sabe que nós somos o principal pecador. O Senhor sabe que somos falhos. Mas Ele também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós mortificarmos o velho homem, se nós trilharmos a trilha da santificação gradativa, as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. Porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso,
E a vontade de Deus é que todos tenham pleno conhecimento da sua justiça, da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. Fiquem na paz, tenham um bom dia e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na sua vida, te dando esse entendimento. Primeiro, de que é o principal pecador. Segundo, de que não podemos ficar ansiosos com coisa alguma. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tenha um bom dia e fique na paz.